Se o seu imóvel está indo para leilão, presta atenção nesse vídeo, não pula ele, porque esse vídeo pode salvar a tua vida, na verdade, o teu imóvel. E eu vou explicar aqui de maneira bem clara qual é o procedimento que o banco adota, independente de qual seja, mas na maioria das vezes a Caixa, mas pode ser o Itaú, o Santander, para levar o seu imóvel para leilão. Ele não pode levar sem cumprir alguns requisitos e alguns passos. Primeira coisa, o banco normalmente ele abre a execução, o processo de consolidação de propriedade, quando você está com débito, quando você está em mora. E normalmente é a partir de 3 parcelas. Isso não quer dizer que com 1, 2 parcelas ele não venha a colocar o seu imóvel em execução. Mas na maioria das vezes é em 3 meses. Eu vou demonstrar aqui os 3 passos que ele tem que seguir para poder levar o seu imóvel para leilão. Então é muito importante que você preste atenção quais são esses passos, o que é que nós, como escritório da advocacia, ou você que vai procurar um advogado de sua confiança e que tenha especialidade nesse tipo de ação, vai fazer para poder suspender o leilão e poder também tirar o seu imóvel dessa situação, tá? Então, a primeira coisa que o banco ele vai fazer quando você fica devendo aí as parcelas. Então aí, vamos colocar aqui 3 meses, tá? Então assim, voltar aqui, etapas, certo? Deixa eu pegar o pagador aqui. Etapas da execução. Então vamos lá, você está devendo aí 3 parcelas. 3 parcelas. Vamos supor que o banco é o banco da Caixa. Da Caixa. O que é que o banco ele vai fazer quando você está devendo essas parcelas? Primeiro, ele vai tentar te cobrar de todas as formas. Então, assim, ele vai fazer a notificação por SMS, e-mail e também por ligação. Então, tenho certeza que se você estiver devendo a parcela do seu financiamento imobiliário para o banco, seja Caixa, seja outro banco, ele primeiro vai fazer essa notificação via SMS, e-mail, você vai ficar recebendo cobranças ali para tentar te cobrar e fazer com que você pague essas parcelas que estão em atraso. Se você não tenta negociar, não faz contato com o banco ou algo assim do tipo, o banco ele vai levar o seu imóvel para o cartório, para o procedimento de consolidação de propriedade, tá? Então assim, de maneira bem simples, gente, o banco ele não precisa entrar com um processo judicial para levar o seu imóvel para leilão, certo? O que ele precisa é apenas abrir o procedimento de execução, que se chama um procedimento de consolidação de propriedade, em cartório, beleza? Ao abrir o procedimento de consolidação de propriedade em cartório, obrigatoriamente, tá, gente? Obrigatoriamente, o cartório ele tem que te notificar pessoalmente. Então perceba, no primeiro passo aqui, onde você está devendo a Caixa, 3 parcelas, 5, 6, 8, e não foi aberto o procedimento de consolidação, eles podem fazer notificação para você por SMS, e-mail e por ligação. Mas a partir do momento em que eles abrem o procedimento de consolidação em cartório, obrigatoriamente você vai ter que receber a notificação pessoal, tá? Então aqui, ó, no passo 2, eles têm que notificar, deixa eu apagar aqui, notificar pessoalmente, certo? E isso basicamente está na Lei 9.514 de 97, tá? Essa notificação, como eu disse a vocês, não pode ser por SMS, e-mail ou ligação. Então, o procedimento de consolidação, notificação pessoal. E, basicamente, o que a lei diz é, quando você recebe essa notificação, você tem um prazo de 15 dias para purgar a mora. Aqui no coube aqui, deixa eu... Para purgar
Amora. Beleza? Uma recente alteração que teve na lei é que diz que acrescenta-se mais 30 dias se o seu imóvel ele foi adquirido pelo programa Minha Casa Minha Vida, o programa Verde e Amarelo, né? Aquela onde era do tempo do governo de Bolsonaro. E no Minha Casa Minha Vida você tem aí mais 30 dias de oportunidade para purgar a mora. Gente, esse prazo aqui, ele é corrido, tá? Então, se você está nessa situação aqui, o ideal é você correr o quanto antes, atrás de um advogado, tentar negociar, porque se recebeu essa notificação pessoal, você só tem esse prazo aqui, e esse prazo aqui se encerra, o seu imóvel automaticamente passa para o nome da Caixa, tá? Então, assim, vai haver a consolidação de propriedade, beleza? Como é que a gente vai saber isso? Se você recebeu alguma notificação do cartório, lá vai ter o prazo de 15 dias, tá? Para purgar a mora. Se já passou esse prazo, provavelmente já consolidou a propriedade, ou seja, retomou o imóvel, a Caixa retomou o imóvel, e aí, retomando o imóvel, a gente vai para a terceira etapa, certo? Da execução, que é levar o seu imóvel para leilão. E aí a lei deixa bem claro que esse prazo ele pode ser de 30 a 60 dias, tá? Normalmente, eles fazem aí em 30 dias também o seu imóvel de ir para leilão. Então perceba que os prazos eles são muito curtos. A chance de você perder o seu imóvel é muito grande. Deixa eu só complementar aqui para ficar bem claro aí para vocês. Leilão. Gente, esses são os 3 passos de maneira bem simples. Em cada passo aqui, tá? Esse aqui é o primeiro passo, que é a notificação. Em cada passo aqui, existem estratégias para que você possa ficar na posse e propriedade do seu imóvel e não perca o seu imóvel para o banco. Então, muito importante, tá? Vou te explicar aqui cada situação que a gente pode fazer nessas etapas. Então, é muito importante que você, que está com o seu imóvel, o seu financiamento imobiliário atrasado, que você corra atrás o quanto antes, porque as etapas ela pode passar muito rápido. Então, beleza. Se você não recebeu nenhuma notificação pessoal do cartório, possivelmente o seu imóvel está nessa primeira etapa. Então, beleza, Cleiton, estou devendo 5 parcelas, 6, 7, 8, mas ainda não recebi a notificação do cartório. Pode ser que seu imóvel esteja aqui, a etapa do imóvel esteja aqui. Mas pode acontecer também, eu já peguei muitos casos aqui no escritório, que já está na segunda etapa, tentaram te notificar pessoalmente, mas o cartório, a Caixa, né, pode ser até uma ação conjunta, eles ultrapassaram a lei, não fizeram essa notificação pessoal e colocaram uma citação por edital. A citação por edital ela é feita no Diário Oficial. Quem é que fica olhando o Diário Oficial? Ninguém. Então, normalmente o prazo passa, a pessoa supostamente foi notificada e aí é, você perde a propriedade do seu imóvel. Mas hoje, vamos focar aqui, tá? Vamos supor que o seu imóvel está aqui, você não recebeu a notificação pessoalmente do cartório e você está com parcela atrasada. O que é que podemos fazer nessa situação? A gente pode tentar uma negociação com a Caixa, tá? Tanto com o setor jurídico da Caixa, como também através de alguns portais de negociação, tá? Então, aqui no escritório, normalmente a gente faz isso e tende a dar muito certo. Então, se seu imóvel está nessa primeira etapa, aproveite que essa é a melhor etapa, tá? Porque depois daqui, as coisas vão ficar mais sérias. Então, o que é que a gente pode fazer aqui? Tentar uma renegociação, tá? Para impedir o avanço, o avanço da execução. E não sei se vocês que estão aí e agora estão assistindo esse vídeo já tentaram negociar diretamente com o seu gerente, com o banco, e dificilmente eles vão querer negociar com você se você não tiver com assessoria jurídica. Acontece muitas vezes a gente não conseguir administrativamente essa negociação e a gente precisa entrar com ação judicial, uma ação chamada de consignação em pagamento, tá? E aí nessa ação a gente pede a suspensão da execução e a possibilidade de negociar as parcelas. Então, eu já tive acordos aqui junto à Caixa que o cliente estava devendo aí 6 parcelas e a Caixa, a gente negociou, ele pagou apenas uma parcela e parcelou as parcelas restantes. Sendo que antes deles nos contratar, dessa pessoa nos contratar, ela tentou negociar e a Caixa só queria que ela pagasse o valor do débito integral, tá? Vamos lá, vamos supor que agora que o seu imóvel já está nessa segunda etapa.
Você já recebeu o SMS, e-mail, ligação, já tentou negociar, não contratou advogado, foi lá, tentou falar com o gerente, com todo mundo. Eles só querem que faça o pagamento de maneira integral. E chega um momento que você vai lá falar com o gerente e o gerente diz, ó, não tem mais nada o que fazer, o seu imóvel já está com o jurídico, já está em cartório, algo assim do tipo, e agora você vai ter que resolver com eles lá, ou com o jurídico, ou com o cartório, tá? Quer dizer que já foi aberto o procedimento de consolidação, tem custos para se abrir esse procedimento, então assim, o banco quando vai abrir esse procedimento tem as custas cartorárias, então ele vai te cobrar, caso já esteja aqui nessa etapa, além do valor do débito atrasado. Qual é o ponto? Se ele já abriu o procedimento de consolidação em cartório, eles vão tentar te notificar pessoalmente, certo? Se eles te notificarem, você tem um prazo de 15 dias e programa Minha Casa Minha Vida 30. Isso aqui já deu para entender. Só que aqui nesse ponto, você só vai conseguir pagar todos os atrasados de uma vez só. Eles não vão querer negociar de jeito nenhum, principalmente se for em cartório. Já consegui através de processo judicial? Já, gente, já. E, inclusive, já consegui estender o prazo porque a notificação não tinha sido válida. Aqui, existem diversas formas da gente poder anular, principalmente se foi aberto o procedimento de consolidação em cartório e você não foi notificado. Como eu disse aqui, muitas das vezes a notificação é feita por edital, o que é uma medida, é, o que é uma medida que só pode acontecer em última instância, depois de todas as tentativas de citação, mas acontece muito. E existem várias jurisprudências, eu vou colocar até aqui algumas na tela, para vocês verem, sobre a anulação da consolidação de propriedade por citação por edital. E existem diversas outras formas de anulação. Então, se recebeu essa notificação, ou se mesmo que não recebeu essa notificação, ficou sabendo que já houve a consolidação da propriedade, você pode purgar a mora. Porque você pode, na verdade, é, entrar com ação judicial para anular essa consolidação, porque a notificação foi feita de maneira irregular. O que acontece muitas vezes? A pessoa vê o seu imóvel já indo para leilão e nem foi notificada aqui para consolidar a propriedade. E aí a gente consegue fazer, se tiver alguma ilegalidade aqui na notificação, a anulação. Anulando a consolidação, abre-se de novo o prazo de purgação de mora. E aí a gente consegue fazer uma negociação dentro aqui da segunda etapa. Mas perceba que as etapas vão ficando cada vez mais difíceis, tá? Se você foi notificado pessoalmente, tudo certinho, ocorreu a consolidação, o seu imóvel está indo para leilão, certo? Nessa etapa aqui já é mais difícil, tá, gente? E eu vou te explicar o porquê. Até 2017, a gente tinha a possibilidade de purgar a mora, pagar as parcelas vencidas, até o alto da arrematação, certo? Então, muitas vezes, o seu imóvel ia para leilão a primeira, segunda, e só ia ser arrematado lá na terceira. E isso dava muito tempo para que o fiduciante, o mutuário, né, a pessoa que está devendo ali, pudesse pagar o débito e continuar dentro do seu imóvel com contrato ativo. Qual é o problema? Hoje em dia não é mais possível. E por quê? Antes de 2017, a lei não deixava bem clara qual o período de purgar a mora. Existia o prazo de 15 dias, mas não o prazo final. E aí, por consequência, subsidiariamente, a gente utilizava o Decreto-Lei 7066, tá? Que dizia basicamente que o fiduciante ele poderia purgar a mora até o alto da arrematação. Após 2017, isso não é mais possível. Então perceba, se já foi feita a notificação pessoal, a consolidação de propriedade, nessa etapa aqui, e foi correta, não tem como anular, nessa etapa aqui do leilão, a gente só tem como pedir o direito de preferência. Existem formas de tentar ganhar tempo anulando o leilão? Existe. Pode ser por preço vil ou falta de descrição adequada do edital, mas nessa etapa aqui já está bastante avançada, certo? Então, qual é o ponto principal aqui das etapas? O ponto principal é a gente tentar anular a consolidação. Então, muitos advogados, por falta de experiência, de não saber lidar bem com essa ação, eles focam em anular o leilão, certo? Só que anulando o leilão, hoje em dia, você só tem um direito de preferência. E qual é o ponto aqui? Se eu só anulo o leilão e não anulo a consolidação de propriedade, você só vai ter o direito de preferência e aí vai ter que pagar o valor da avaliação do imóvel, que muitas pessoas não vão ter, certo? Pode ser 120 mil, 300 mil, então assim, ficaria inviável só anular o leilão. E muitos advogados focam aqui, quando na verdade deveriam focar na anulação da consolidação, tá? Então, aqui é a causa e aqui é o efeito, beleza? Então, muitas pessoas chegam desesperadas aqui no escritório, doutor, meu imóvel está indo para leilão, tudo mais, quero suspender o leilão, mas aí a gente vai analisar mais a fundo. Como nós somos um escritório especialista nesse tipo de ação, a gente vai olhar se houve alguma falha na notificação e na consolidação de propriedade, porque se conseguimos anular a consolidação de propriedade, a gente ganha tempo e suspende o leilão.
certo? E ganhando tempo e suspendendo o leilão, a gente abre um espaço para negociação apenas das parcelas atrasadas e não do valor da avaliação do imóvel. Sou Cleiton Souza, sou advogado especialista em anulação de consolidação de propriedade, suspensão do leilão. E se gostou desse vídeo, compartilha, curte e se inscreve no canal, que sempre vamos estar postando vídeos novos.